Olá para você que acompanha o canal Ônibus em Debate. Passou o feriadão do Carnaval, tivemos aí alguns dias sem novidade alguma no setor dos ônibus, pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Muito pouca novidade, um pouquinho antes do Carnaval a gente viu que a FAO recebeu uma unidade de ônibus elétrico, né, para testes, e fora isso a gente não viu nada demais por aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bem, passado esse feriadão, todo mundo curtiu da maneira que pôde. Vou responder aqui algumas perguntas que eu recebi no particular. A primeira delas trata-se da Expresso Pégaso e do consórcio Santa Cruz. A pergunta que me foi feita foi: a Expresso Pégaso ainda é a líder do consórcio Santa Cruz? Minha resposta é sim, ela ainda é a líder do consórcio Santa Cruz. E aí teve uma subpergunta: se sim, como é que pode ela ser a líder do consórcio se não tem nenhum veículo dela operando nas ruas? Eu não sei precisar se ainda existe algum veículo da Expresso Pégaso circulando pelas ruas do Rio de Janeiro, mas a empresa constituída existe e ela é a líder do consórcio Santa Cruz. Independe se ela tiver com veículos ou não circulando nas ruas. Não teve uma nova assembleia, que eu saiba, nos consórcios, então ela continua ainda sendo a líder. Uma coisa que a gente precisa deixar claro é que a líder do consórcio, o que significa? Eu já até disse isso em vídeos lá para trás, aqui, se vocês quiserem rebuscar lá no canal. Uma líder do consórcio seria um preposto. Um preposto, o que é um preposto? É um representante. Um representante daquele consórcio, no caso, o consórcio Santa Cruz. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ela resolveu propor, né, isso no novo contrato, de existirem os consórcios esses que representariam as empresas de ônibus. A partir do momento daquele contrato de 2010, vocês devem lembrar, a prefeitura só lida com o consórcio. Então, o consórcio pode agregar uma quantidade X de empresas. Mas na hora H das reuniões, na hora das decisões, no momento em que tiver que haver entendimento, o que acontece? A prefeitura vai chamar aquele preposto daquele consórcio e vai tratar diretamente com ele. Esse preposto tem a incumbência, entre uma coisa e outra, de ser o porta-voz, né, das empresas. Então, uma ordem dada pela prefeitura vai ser discutida ali com o preposto, né, no caso a empresa líder do consórcio, e esta, por sua vez, levará até o consórcio aquilo que foi discutido com a prefeitura. As partes entrando em aceitação, aquele tipo de atividade, ou contrato, ou o que seja, fica validado entre as partes, certo? Assim como também reivindicações a serem feitas pelas empresas, elas vão utilizar o que? O consórcio as representa. A líder do consórcio, porque precisa ter alguém, né, de frente junto à prefeitura e vice-versa, com quem a prefeitura possa lidar. Então, esse preposto vai até a prefeitura e vai tratar dos anseios lá das empresas que integram determinado consórcio. Certo? Então, independe, né, da empresa, no caso, a pergunta foi feita sobre a Expresso Pégaso, então independe. No consórcio Internorte a gente tem a aviação Nossa Senhora de Lourdes e por aí vai, certo? Ah, mas às vezes tem gente que argumenta com a gente dizendo assim: não, mas a líder do consórcio Santa Cruz, no caso a gente está falando do Santa Cruz, tinha que ser a Autoviação Jabu. Mas por quê? Por que teria que ser? Só porque ela está operando com os ônibus dela, tem frota nova? Não, ela pode até vir a ser, se houver uma assembleia no consórcio em que se decida por uma nova líder e decidirem por ela, na votação, ela será, né, o novo preposto, né, a nova empresa preposta, né, para representar as outras. Eu creio que essa explicação aí, através dessa explicação, eu tenha me feito entender. Espero que sim, né, que vocês compreendam então qual é o papel. É um papel de porta-voz, digamos assim, um representante legal, né? Aquela empresa que é a líder do consórcio é a representante legal
daquelas outras empresas, né, consorciadas ali. Tá entendido aí, pessoal? E outra pergunta também que, se não me falha a memória, que me fizeram, foi engraçado, sobre a aviação Penha-Rio, né? A Penha-Rio tem mais de um CNPJ. Sim, ela tem mais de um CNPJ. Se você fizer uma busca que está disponível para todo mundo na internet, ela tem mais de um CNPJ. Inclusive perguntaram, mas tem um endereço em Senador Camará? Sim, tem um endereço. Seria, no caso assim, uma filial. Eu só não sei precisar se é no mesmo, a mesma numeração, lá na Avenida Santa Cruz, da Transporte Campo Grande. Se for, isso é uma coisa normal. Geralmente se coloca o endereço tal, parte, né? Especificando que é parte. Que ali, quando a gente fala parte, significa que mais de uma razão social ocupa um endereço. Então, até aí, não há nada demais. A empresa, mais uma vez, frisando para vocês, a empresa não faliu, ela simplesmente parou de rodar com seus carros, né? Saiu da atividade, né? Da sua atividade nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Mas o CNPJ está ativo, a empresa continua lá na boa, né? Porque dentro de nosso hobby, algumas pessoas não têm, parecem não compreender de fato o que acontece, e sempre que uma empresa saia do sistema, já começam a falar que a empresa faliu. E outro detalhe, uma empresa não vem à falência assim porque ela quer vir à falência. A falência é solicitada pelos credores de determinada empresa. Então não foi esse o caso da aviação Penha-Rio, não foi esse o caso da aviação Acari. Até hoje, né, muita gente sustenta que a aviação Acari faliu. Não, o CNPJ dela está aí bem ativo, graças a Deus. Quem dera, né? Quiçá, aí, né, a gente pode sonhar, pode pensar, quem sabe se um dia ela voltaria ao sistema, né? Voltasse a adquirir carros, né? E voltasse ao sistema da cidade do Rio de Janeiro, quem sabe? Fala-se muito de uma nova licitação, mas a gente não sabe nada assim sobre isso. Mas tá aí, ó, e no caso até, avistaram até também um veículo da aviação Penha-Rio, né? Já todo pintado de branco e foi vendido. Isso aí é legal, a empresa precisa vender seus ativos, mesmo porque a empresa, embora não tenha seus ônibus circulando pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro fazendo linhas, a empresa está bem ainda viva, né, entre aspas, vamos dizer, e precisa de repente saldar alguma coisa que ainda precise, né? A gente não sabe, ela paralisou as suas operações, ela saiu do sistema, mas como empresa continua e deve ter algumas obrigações, né, que precisa ainda fazer frente, e que bom que, sendo assim, ela esteja conseguindo, né, vender seus ativos, né, e assim saldar aquilo que precisa saldar. Não vou aqui citar nada, porque não tenho conhecimento de causa sobre o que está acontecendo, mas é legal você saber, já que viram um carro todo pintado de branco, despadronizado, né? Então a empresa está conseguindo vender os seus ativos, o que lhe restou, e a gente vai lembrar também, né, que ela estava sob intervenção, né, judicial. Então, no caso, o interventor é que deve estar, creio eu, né, que é o lógico, à frente de toda e qualquer operação. Então, o que nos faz sempre pensar, entender e torcer para que corra tudo bem para a empresa. E assim ela possa ir saldando aquilo que precisa saldar, resolvendo as pendências que precisa resolver, e daí então, se for o caso, encerrar, dar baixa, né, geral no seu CNPJ. Então o pessoal às vezes tem uma dificuldade grande de entender, né, sobre você encerrar suas atividades e sobre falência. São coisas totalmente distintas e é bom que a gente compreenda, tá? CNPJ da aviação Acari, que eu citei também, está ativo, tá? E a empresa deve estar lá saldando aquilo que precisa saldar também, resolvendo suas pendências. E quem sabe, será que é a intenção de se encerrar em definitivo o CNPJ? A gente não sabe, né? Nós somos apenas colecionadores, participamos do hobby de busologia, e a gente também, eu sempre questiono isso, a gente precisa
realmente entender de fato o que cabe a nós dentro de um hobby. Nós temos o hobby de busologia, nossa apreciação é pelos ônibus e tudo que os envolve, mas será que a gente ficar sabendo da vida financeira das empresas, isso faz parte do nosso hobby? É uma coisa que eu sempre convido a todos, né, que assistem aqui o canal Ônibus em Debate, a fazermos reflexões, né? Tá bom? Eu, antes de encerrar esse vídeo, falar, né, sobre o JAE, né, que estava previsto pela Prefeitura, né, para vir de vento em popa em julho de 2025 agora, e parece que já não vai mais, né? Ainda estão em entendimentos lá e devem anunciar uma nova data, tá? Um adiamento sobre o outro adiamento. Vocês já observaram? Toda hora se dá um novo prazo para entrar em vigor mesmo, se já é em definitivo, substituir de vez, né, o Rio Card aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas pelo visto até agora nada resolvido, né? Então vamos aguardar, né? A gente sempre costuma fazer um trocadilho, fazer uma troça. O ano só começa depois do Carnaval. Bom, estamos na semana subsequente ao término do Carnaval, né? E realmente agora sim que as atividades vão falar mais alto, né? E vamos ficar na torcida aí, pessoal, para as empresas que a gente tanto gosta, que a gente aprecia, que faz parte do nosso hobby, as pinturas, as carrocerias, né? Tudo que envolve os ônibus, os itinerários, né? O chassi, o ronco do motor. Vamos torcer para que a gente não tenha mais nenhuma baixa, né? Que 2025 seja um ano de se dar realmente uma volta por cima e a gente vê novos ares, né, no setor de transportes coletivos da cidade do Rio de Janeiro, né? Que a gente possa ver uma melhora em todos os sentidos. Todos nós ficaremos satisfeitos enquanto participantes do hobby, enquanto usuários, enquanto torcedores, para que tudo corra bem, tá? Então, se eu não me engano, eu acho que eu respondi tudo aquilo que me perguntaram, né? Mas se ficou faltando alguma coisa, na próxima eu gravo algum vídeo. Vocês, por favor, deixem aí nos comentários, né? Se eu puder responder e puder comentar a respeito, e se for um assunto assim mais recorrente, em que haja necessidade de gravar um novo vídeo, tenha certeza que eu volto aqui e falo com vocês. Ó, o Giro pelas Ruas continua, em breve nós teremos novos vídeos, apesar desse sol escaldante aí, os termômetros marcando quase 40 ou passando dos 40, mas a gente está aí na rua e estamos aí filmando as coisas e logo, logo, não com tanta frequência, porque tem horas que está difícil a gente andar aí nas ruas com esse sol, né, a pino, né, mas vamos que vamos, ano de fato começando. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.